Senhor presidente, muito obrigado. Já que a gente está votando em bloco, quero aqui fazer especificamente uma fala em relação aos requerimentos 3, do deputado Marco Tavares, e do requerimento número 7, do deputado Lindenberg Farias. Eu vejo extremamente razoável a manifestação do deputado Mauro Benevides, a manifestação do deputado Lindenberg, de que o Banco Central ele não é independente. Ele é autônomo. E existe uma diferença sutil entre independência e autonomia. Está justamente aqui no fato, por exemplo, que o deputado Lindenberg trouxe do status de ministro, que também cabe como estado de ministro para que o presidente do Banco Central esteja nessa casa para prestar esclarecimentos, porque senão a democracia indireta, o sistema representativo, fica extremamente comprometido. E no nosso entendimento de grande parte dos parlamentares dessa casa, a taxa de juros de equilíbrio da economia brasileira, tanto de curto quanto de longo prazo, está muito abaixo da taxa de juros que o Brasil vem exercendo hoje, 13,75 ao ano, já há algum tempo. Todo mundo sabe que a taxa Selic, como taxa de referência, ela ou encarece ou barateia o crédito, dá tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica, quanto para as empresas. Isso prejudica a formação bruta de capital fixo, prejudica a possibilidade das famílias brasileiras terem acesso ao crédito barato para poderem consumir, que é um dos fatores de desenvolvimento e crescimento econômico. Então, tudo isso, a gente tem que ter oportunidade de questionar a política monetária do Banco Central, seja ela contracionista, seja ela mais expansionista. E quero aqui justamente dialogar com o deputado Mauro Benevides, que é o especialista, com o deputado Lindenberg. Por exemplo, a nossa demanda, a nossa inflação hoje não é uma inflação de demanda. Nós estamos em desaceleração econômica. Por exemplo, a General Motors e a Hyundai deram férias coletivas porque não estão tendo a demanda suficiente para atender a sua oferta. Nós temos hoje no Brasil capacidade instalada ociosa de cerca de 2,5 milhões de unidades de carros, de automóveis a serem produzidos no Brasil. Portanto, a inflação não é de demanda, em sua grande parte é de custo, tem a ver com o cenário internacional. O que, por exemplo, preço administrado, preço monitorado de energia, de combustível, especialmente com preço atrelado ao câmbio e ao cenário internacional, no que a taxa de juros atinge isso? Em nada. Em relação, por exemplo, à indexação da economia, os aluguéis são reajustados de acordo com o IGPM, e o IGPM tem uma sensibilidade muito grande ao câmbio. Sobe o câmbio, desvaloriza o real. O que isso tem a ver com taxa de juros? Alimentos, senhor presidente. A gente depende grande parte dos fertilizantes de importação. 80% deles da Rússia. Rússia está em guerra com a Ucrânia. Diminui a oferta, vai estourar o preço. O que isso tem a ver com taxa de juros e contração da demanda interna? No meu entendimento, não tem nada a ver. Isso vem de inúmeras ações, por exemplo, a política de diminuição de estoque regulador da Conab, que diminuiu o armazenamento, por exemplo, de arroz em 1 milhão de toneladas para 21 mil toneladas. No que é que a taxa de juros afeta nisso? É isso que nós queremos dialogar com o presidente do Banco Central para que ele possa nos apresentar e, inclusive, discutir se há necessidade de a gente fazer uma revisão do sistema de meta de inflação. Deputado Mauro Benevides, se há necessidade de a gente fazer uma revisão do sistema de meta de inflação. Existem países que fazem o sistema de meta de inflação com uma média, por exemplo, para 4 anos. Você atingindo aquela média naqueles 4 anos, você tem a perseguição da inflação almejada, atendida pelo Banco Central. 30 minutos para concluir, senhor presidente. Então, esses detalhes que não encaixam com a política de juros hoje contracionista do Banco Central, não fazem sentido ao meu entendimento, não faz sentido a inúmeros parlamentares dessa casa, tem muito mais a ver com o contexto de custos que de demanda, onde a taxa de juros, com o encarecimento do crédito, não influencia. Então, por isso, nós queremos ter essa oportunidade de dialogar em alto nível, em bom tom, com o presidente do Banco Central, para que a gente possa esclarecer essas dúvidas, que é a função dessa comissão. Então, caminhamos favorável, senhor presidente.